Estamos ao vivo. Cadê o Pedro? Agora eu apareci. Bem, bom dia para vocês, uma honra ter vocês aqui. Estamos falando aqui diretamente de Santos. O tema dessa roda de conversa aqui hoje é sobre o que as constelações sistêmicas podem transformar na sua vida, o que elas podem mudar na sua vida. Então, a primeira coisa que eu queria saber de vocês aqui é: quem sabe o que é constelação sistêmica? Alguém aqui não sabe o que é constelação sistêmica? Já participou? Já participou de uma palestra? Já participou de alguma constelação? Sim, relacionado a animais, porque eu sei que isso também pode influenciar na vida da pessoa, deixar a energia, passar. Sim. Sim. Alguém mais participou de alguma coisa, assistiu alguma palestra? Eu faço parte da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Santos. Ah, que legal. Já fiz cursos de percepções sistêmicas, já fiz constelação. E a gente está aí buscando na área jurídica a aplicação. E você está falando da jornada sistêmica também? Que teve agora? Sim, estive lá. A gente estava lá também. Eu estava lá. A doutora Vanessa Alfiero. Sim, sim. O doutor... O Debis. O médico. Que foi o Roberto Debis. O Roberto, isso. O Roberto. Mas como eu sou da área jurídica, né? Então a doutora Vanessa Alfiero é a mais... Naquela parte da tarde, né? Foi mais da tarde, depois de umas 2 horas. Aí a galera lá em cima do palco. Então foi bem... Foi muito legal. Tá? E é legal ela trazer sobre isso. Cara, mas como assim? Estão usando esse negócio de constelações sistêmicas já no sistema judiciário? Mas o que tem a ver os astros com isso, né? Astrologia... Né? Mas não tem nada a ver com isso, gente. Constelação sistêmica não tem nada a ver com essas estrelas, não é João Bidu, não é essas coisas. Não tem nada a ver com signo, tá? Apesar de que tem gente que usa constelação disso também, mas não está ligado a esse processo. As constelações sistêmicas, eu posso dizer que são um fenômeno, tá? É um fenômeno que ele acontece, ele sempre aconteceu, não foi inventado, não foi criado, ele sempre aconteceu. Mas teve um cara chamado Bert Hellinger, um alemãozinho bem alto, dos seus 97 anos de idade hoje, se não me engano, que ainda atuando, viajando, dando palestra, dando curso pelo mundo. Esse cara ele se atentou ao que nós chamamos das leis do amor, ou as leis sistêmicas, parecido com a gravidade. O Isaac Newton não inventou aquelas leis, né? A lei da gravidade. A partir de agora as coisas vão começar a cair. Ele se ligou que tem uma coisa aqui que rege o comportamento dos corpos aí na natureza, né? Tem uma lei aí de atração. E o Bert Hellinger, ele percebeu que existia uma lei que regia os relacionamentos, né? Quando eu falo de relacionamento, as pessoas muitas vezes pensam que é um relacionamento de casal, mas eu falo, é a relação entre elementos de um determinado grupo. Aqui mesmo a gente acabou de formar um sistema, entende? Então as coisas que estão acontecendo com cada um de vocês influenciam todos nós, igual a menina falou lá no alto. Todo mundo para e presta atenção. Por quê? O sistema está recebendo informação de cada um, estamos sempre trocando e nos interrelacionando, e uma mudança com cada um de vocês influencia a mim diretamente e por assim por diante. O fato de eu ter ligado a câmera aqui fez isso. Deixa eu mudar minha postura. Isso tudo está influenciando. Estamos todos nos relacionando, mas num nível muito profundo da alma. Um nível que eu posso dizer, para mim as constelações sistêmicas provaram que eu e você somos um, realmente. Eu e você, eu, sua mãe, seu pai, a natureza, o governo, todos nós estamos totalmente interconectados. Tudo isso mexe como se fosse um sistema dentro de um sistema. Poderia usar como se fosse o nosso corpo, né? Você tem um fígado, se eu de repente eu ficasse mal do meu fígado, é um problema do meu órgão, o fígado, ou nesse sistema, no meu organismo inteiro que está manifestando um problema? Meu organismo inteiro tem que trabalhar de maneira diferente agora para sustentar aquele órgão. Isso é uma parte de um organismo. Na nossa família,
Nossas relações, nós também funcionamos como um grande organismo. Nós somos todos um organismo, estamos todos conectados. Se algo acontece com a minha esposa, está aqui do meu lado, eu, dentro de casa, eu tenho que compensar isso de alguma forma. Né? Se de repente ela fica doente, então a Ananda, minha bebê, ela não pode ter o acesso, então eu tenho que arrumar um jeito de conseguir suprir isso. Então estamos todos interconectados. O que acontece nessas relações? Essas relações, elas não estão ligadas só nesse nível em que eu olho para você e falo, mas nossa relação, ela fala também do nosso corpo físico, nossa saúde, a nossa disposição para a vida, a nossa vontade de vencer, nossa disposição para ter prosperidade, para enriquecer, para ter um trabalho, para poder reter isso. Como a gente vai ter filhos, se não vai ter, nossa fertilidade, que acaba influenciando em tudo na vida. A gente pode falar que o desenvolvimento das pessoas, sempre no primeiro passo a gente costuma falar o quê? Qual é o primeiro relacionamento que você teve na sua vida? Vocês sabem? O primeiro relacionamento que você construiu na sua vida? Então, a gente sempre acredita que realmente começa com a mãe, mas o primeiro de todos foi com você mesmo. Sabe? Antes mesmo de você chegar lá na sua mãe, teve alguém que quer saber, acho que tem uma mãe boa ali para eu entrar, e você tomou uma decisão e foi lá. Entendeu? Em algum momento você tomou a decisão de estar aqui entre nós. Você olhou, tinha um pai e uma mãe, você vibrava, você era energia pura. E a gente sabe que a energia é atraída por quê? Frequência. Então tinha um homem ou uma mulher que estava vibrando em um determinado momento e aquela frequência te atraiu. Opa, acho que vocês têm a ver comigo, acho que vocês são legais, acho que eu quero passar mais tempo com vocês. E você foi lá e agora começou a se relacionar. Aí nesse momento ele já começou a se relacionar com o seu papai e com a sua mamãe. Muito fortemente com a sua mãe, afinal de contas, você e ela era uma pessoa só nesse momento. Não tinha separação, você e a sua mãe era uma coisa só. E isso é muito forte, porque a gente vive numa sociedade que nem sempre consegue olhar e respeitar as mulheres grávidas como deveriam. Porque toda emocionalidade que a mãe está vivendo é a emocionalidade daquela criança. E o ventre materno é a nossa primeira escola. Você está pegando as suas primeiras impressões sobre o mundo já a partir da vivência da sua mãe. E a primeira impressão é a que fica. Então, como essa mulher está sendo tratada? Como a emocionalidade dela, ela está podendo expressar, ela está sendo respeitada? Isso tudo vai moldando a nossa impressão de será que eu mereço respeito? Será que eu mereço ser olhado com carinho? Será que eu tenho lugar para mim? Será que eu realmente vou ter que sempre fazer muito esforço? Até para subir o ônibus? Você entende? Então, será que tem espaço para mim na vida? E a gente passa, depois nasce e não se dá conta de onde é que veio essa crença. Veio dessas primeiras impressões. Então ali eu estou começando a criar esse primeiro meu relacionamento com a minha mamãe para eu poder crescer e ir para o mundo. E no momento do parto acontece uma coisa muito forte. É a nossa primeira experiência social. Que é a primeira vez que você está do lado de fora com outras pessoas. E ao mesmo tempo é a tua primeira experiência de solidão. É a primeira vez que você é só você. Você não é mais só a sua mãe. Ali acontece a primeira ruptura, a primeira separação. Então os nossos traumas de separação, as coisas que envolvem, sempre estão olhando para essa primeira separação que eu vivi da minha mãe. E isso me marca. E a gente vai vivendo. A gente constrói essa primeira relação com a minha mãe. E a segunda relação, teoricamente, seria com meu papai. Eu só posso ter acesso ao meu pai quando essa mãe aprova. Sabe aquela questão imagina uma criança, vai na escola, filho, pode ir para aula, a criança está grudada na mãe. Ela só vai lá para a escola quando ela confia. Se ela confia nessa mãe, primeiro se ela confia na mãe, que a mãe fala, pode ir que vai dar bem. Você vai se dar bem lá, pode ir, minha filha. Se ela confia que a mãe está falando, ela pode ir até lá. É a mesma coisa na relação com o pai. Se essa mãe confia nesse pai, se essa mãe aprova esse pai, a criança se sente à vontade para ir até ele e ter acesso a ele. Mas quando isso não acontece, a criança sente que está fazendo uma profunda traição à própria mãe, à própria origem. Afinal de contas, eu nasci dali. Como é que eu vou trair ela? E mais ainda, no início da minha vida, eu preciso da amamentação dela, eu preciso do carinho dela para eu sobreviver. Eu vou trair a minha fonte de sobrevivência?
Não vai. Então, muitas das vezes, esse acesso a esse pai sempre passa pela mãe. E é engraçado que são coisas que parecem óbvias pra gente, né? Mas quando a gente olha nas nossas relações por aí, no mundo, parece que isso é respeitado? Parece que isso é respeitado. Parece que as pessoas têm muitos julgamentos. E o que acontece dentro do processo das constelações é que essa verdade sem julgamento se mostra. Ela vai para além disso, é que a gente fala, a gente consegue ver os movimentos do amor. Porque o amor, eu posso dizer que amor é o sim. O amor verdadeiro é sim. O sim que ele concorda com as coisas como elas são. E a vida é isso. As pessoas acham que, tipo, tem uma coisa que é o certo da vida deveria ser tal coisa, mas a vida não está preocupada se quem está nascendo vai ser um assassino ou se vai ser um estuprador. Ela não está preocupada com isso. Ela vai servi-lo. Ela não está preocupada se ela vai ser uma vítima ou se não é. Ela vai servi-lo. A vida olha para essas pessoas e diz: sim, você tem um lugar para ser. É a mesma coisa o ventre materno. A mãe, quando nasce, tem um filho. Meu filho virou um... Eu digo um sim para esse meu filho. Ele veio. O momento que eu recebi ele no meu ventre e pôde dar à luz, ela disse um sim para isso. E o pai também. Esses são movimentos que as pessoas não se dão conta. E tem uma coisa que é legal falar também, né? Que eu falei que o nosso primeiro relacionamento é com a mamãe. Mas tem uma pesquisadora, agora me fugiu o nome dela, é uma antropóloga americana. Ela aparece naquele filme do Renascimento do Parto, tá? Ela escreveu um livro que chama, escreveu na América, fala o parto como rito de passagem para a criação de uma sociedade. Essa mulher, ela viajou o mundo e ela estudou mais de 180 povos, cara. Mais de 180, e ela viu os ritos de nascimento em cada um desses povos. E ela foi coletando e vendo como a forma como a gente nasce realmente molda o nível de violência, o nível de saúde, o nível de empatia com a natureza entre as pessoas, como é feito esse nascimento. E ela descobriu uma coisa que é muito interessante. Mais de 70% das vezes em que... Sabe aquela coisa que o casal transa e... Poxa, eu já sei que eu estou grávida. A pessoa descobre que está grávida. Mais de 70% das vezes é o homem quem sabe primeiro que a mulher. A gente acredita que é o contrário, né? Que a mulher sabe primeiro que o homem. Mas mais de 70% das vezes no mundo, você vai olhar, o homem sabe antes da mulher. O homem fala, você está grávida. Vocês escutaram essa história? Você está grávida. Mais de 70%. Isso contraria o nosso senso, né? Mas quando a gente vai pesquisar, a gente vê que as coisas são diferentes. Então, a impressão que dá é que as crianças falam primeiro com esses pais. Que louco, né? E a gente já começa a ver aí que esses homens precisam ser incluídos, ter um lugar, para que eles realmente possam assumir o papel deles na nossa sociedade. Né? A gente vive hoje numa sociedade que aqui no Brasil as pessoas até falam sobre o aborto paterno, né? Os homens abandonaram lá, mas a gente vem vivendo compensações. São sequências de abandonos que a gente vem vivendo. Tá, Pedro, mas você está falando de um monte de coisa, mas onde é que isso se encaixa dentro do que você veio falar, né? Você veio falar sobre o que as constelações sistêmicas podem transformar na minha vida. Como eu saber dessas coisas em si, isso muda em quê? Eu vou te falar de verdade, saber dessas coisas não muda em absolutamente nada. Geralmente as pessoas querem saber o que fazer. E saber o que fazer quase sempre é uma desculpa para não fazer. Mais ou menos assim, olha, eu tenho um problema, agora eu entendi o problema. Nossa, é por isso que eu tenho tal problema. Nossa, é por isso que as coisas não dão certo, é verdade. E eu não faço nada. Que agora eu entendi. E agora tem até uma justificativa boa para ficar nele. Não, pô, não dá certo por conta disso. Então, só saber, pegar isso e não agir, não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. E até essa, acho que é a grande questão que acaba acontecendo isso dentro do jurídico, porque tem a ver com eu aplicar esse conhecimento. Eu realmente trazer isso para a vida prática. Adianta eu conhecer essas coisas e não ter esse conhecimento prático, não usar isso? Então, como é que eu trago isso, por exemplo, acho que São Vicente, acho que foi das primeiras cidades, né? Foi a primeira cidade a usar isso até a casa da família, né?
Usar isso na questão dos... Você pode falar melhor. De guarda, de convívio. Isso. Mães que pedem convívio. Na verdade, no estado de São Paulo, São Vicente foi o primeiro, né? Mas isso veio através do juiz Sandro Storch, da Bahia, que fez cursos e mais cursos com o Bert, e ele começou a aplicar lá. Então, sim, o doutor Samuel conhece. Isso. E aí a doutora Vanessa começou primeiro com a oficina de pais e filhos, e aí foi para a parte sistêmica, e lá São Vicente, assim, é realmente fantástico essa parte holística. Né? Isso que é a parte incrível, né? Que a gente começa a falar, mas os caras estão usando isso já na justiça? Já, estão usando na justiça, porque dentro das constelações, como eu falei, se cai esse meu julgamento, cai aquela questão de eu dizer, olha, o pai merece, o pai não merece, mas a mãe faz isso com a criança, não tem a ver com isso, porque esses julgamentos todos nossos têm a ver com a nossa cultura. Muitos de nós achamos que a nossa personalidade, a nossa forma de pensar é a nossa essência, mas é uma mentira isso. Se você tivesse nascido no Vietnã, você acha que você ia pensar do jeito que você pensa? A cultura formou a tua forma de pensar. As suas experiências de vida, como foi essa questão com o seu pai, com a sua mãe, a tua introdução no sistema estudantil, na escola, moldou toda a sua forma de pensar, de se expressar, e cada lugar vai gerar uma forma diferente. Mas se eu tiro esse julgamento, se eu consigo realmente fazer esse olhar em que eu consigo realmente olhar para a alma dessa criança, olhar para a alma dessa família e ver o que está acontecendo, o que realmente move aquilo. A gente sempre olha as ações e acredita que somos seres independentes, que eu tenho poder sobre minha vida, eu tenho o meu livre-arbítrio. E quando a gente começa a olhar as constelações sistêmicas, a gente percebe que você tem um livre-arbítrio sim, mas é mais ou menos assim, você é um dedo numa mão, que está num braço, que está num corpo. Você pode fazer isso, mas se você vai fazer isso no nariz, na orelha ou em alguma outra parte do seu corpo, não é você que vai decidir. Entendeu? Você pode fazer isso. Tem um sistema que governa isso tudo. Tem algo muito maior do que nós que está coordenando isso. Para algumas pessoas, eu vou falar como algumas pessoas dizem isso. As constelações sistêmicas não tem nada a ver com religião, mas para mim foi uma prova cabal de, cara, tem uma energia, alguma outra coisa maior aí que eu te dou o nome de Deus, que realmente conduz, e a gente é meio bonequinho mesmo, sabe? Mas como que isso pode realmente transformar nossas vidas? Na chamada do texto eu coloquei ali, para esse convite aqui, eu coloquei ali algumas das histórias que eu queria dividir com vocês, algumas das histórias que eu pude testemunhar nesse trabalho, não só a minha própria história, daqui a pouco eu vou contar ela, o que as constelações trouxeram para mim, mas o que eu vi acontecer na vida de clientes que foram transformando a partir desse momento que a gente consegue olhar para as nossas relações sem esse julgamento e perceber o quanto amor há dentro delas. Porque isso talvez nunca tenham contado, mas você é o topo da evolução da natureza. A não ser que você tenha um filho, aí ele é uma versão mais nova. Mas nós somos o topo da evolução. A gente está evoluindo como seres humanos, como espécie, há alguns milhões de anos aí sobre a Terra. Sabe? Eu não falo do Homo sapiens, mas estamos evoluindo como milhões de anos aí na Terra. E cara, estamos melhorando, mas nós somos o finzinho de uma saga. Tem toda uma história que a ancestralidade vem carregando, e hoje você está aqui, mais ou menos o bastão chegou para você. E como é que chegou esse bastão? Você de alguma forma não escolheu como é que chegou esse bastão. Escolheu, mas nem tanto. Se esse bastão chegou aqui, você veio de uma família que é pobre, você veio de uma família que passou por uma guerra, você veio de uma família que passou fome, tudo isso vai moldando suas formas de pensar. E suas lealdades, as suas crenças sobre o que é o vencer na vida. Sabe? Então tem gente que acredita que mesmo que eu tenho uma história que é bem comum de uma moça que o filho dela fala que a mãe sempre está com a geladeira lotada, e sempre estraga a comida dentro da casa. E mora só ela, a geladeira lotadíssima a geladeira. E ele foi lá, morando sozinho, ele foi conversar com a mãe e, poxa, mas por que você faz isso, mãe?
falou assim, cara, você não sabe o que é passar fome, eu sei. Você fala, cara, mas você passou fome quando? Na infância. A mulher tem 80 anos. Então, ela já não passa fome há muito tempo, mas aquilo está marcado. Aí ele vai na casa das tias, as tias também. Casa lotada. Aí você vai na casa da avó, a casa da avó era assim, que a avó também passou. Então, como é que essa cultura vai sendo passada? A experiência que eu tive. E ele se deu conta que ele chegou em casa, abriu a geladeira dele e tinha um monte de comida lá sobrando também. Ele falou, cara, mas eu nunca passei fome, mas eu continuo fazendo. Essa cultura vai sendo passada não só pelos hábitos das pessoas. Você vê, ele nunca parou para pensar, olha, minha mãe lota a geladeira, então eu vou lotar a minha também. Ele nunca parou para pensar. Mas algo como se movesse para ele, como se fosse uma lealdade, para ele se dar conta com os hábitos. Será que eu estou gastando? Ou de gastar mais, gastar o que não tem, gastar o que é desnecessário. Ele foi tomando consciência dessas coisas. Agora que eu tomo consciência, poxa, isso é dos meus pais. Poxa, pai, mãe, agradeço a história que vocês viram, me trouxeram, me ajudaram muito a valorizar o que eu tenho, mas eu não preciso continuar repetindo essa história. Eu não preciso continuar acumulando comida como se fosse morrer de fome amanhã. E ele se sentiu livre para poder fazer, porque agora ele pôde agradecer a mãe. No início ele achava que minha mãe é louca, lota, é acumuladora, sabe? Até ele entendeu, não, cara, ela não é por uma maldade, saiu do julgamento. Não é que minha mãe é doida, minha mãe é burra. Tem uma história ali. Saiu esse julgamento, quando sai o julgamento, aí sim as coisas podem curar. O julgamento é a maior coisa, apesar de que usa no judiciário, usa na justiça, mas o julgamento é a coisa que mais... A justiça é um julgamento na função. Sim. Né? As leis têm que ser aplicadas. Tem. Mas o olhar sistêmico é julgar um estuprador. Sim. Como juiz, você tem a função de julgar. Você tem que aplicar a legislação. Tem que aplicar a legislação. Mas você, tendo um olhar sistêmico, você vai entender o que está movendo ali. Sem julgamento pessoal. Sim. Né? Aí seria só um julgamento mesmo do direito. Essa que é a parte maravilhosa do que vem para o direito. Sai as convicções, né? Tenho convicções e não tenho provas. Já ouviram falar disso? Mas sai dessas convicções, sabe? Para a gente poder entrar na questão, não, vamos olhar realmente como as coisas são, sair do meu julgamento. Então, uma outra história que para mim foi muito marcante foi de uma moça que ela, há um tempo atrás, eu conduzia um grupo de estudo das constelações, que na verdade, já vou dar um spoiler para vocês, isso aqui é mais ou menos para poder deixar vocês interessados, porque eu quero começar novamente esse grupo, quero trazer esse grupo já para vocês virem e estudarem, para a gente poder ver na prática aqui como é que isso acontece, né? Que ela, nessas aulas, a gente conversando sobre a questão da relação do pai, da mãe, a história, como vai acontecendo, numa constelação que a gente fez, a gente abriu uma constelação para outra pessoa, ela foi com lá que estava para assistir, alguém falou aqui que assistiu uma, né? Foi lá para assistir e a gente sempre observa, numa constelação, todo mundo que está ali faz parte daquilo. Você pode ir para assistir, está aí sentadinho naquilo, mas a história que você vai ver aqui tem tudo a ver com aquilo, com o que você está vivendo. E ela viu alguém que o pai estava morto e ela é como se ela quisesse deitar lá do lado do pai e não viver. E caiu a ficha para ela. O pai dela, ela nunca tinha aceitado a morte do pai, que o pai tinha morrido há mais de 20 anos e ela nunca tinha aceitado aquilo. E aquilo foi tão marcante para ela, da questão de nunca aceitar a morte do pai, dela sentir que os homens a abandonavam. Gente, isso é muito doido, tá? São umas coisas que os homens abandonavam. Ela foi casada com um cara, ela deixou esse cara e não queria mais se relacionar com homens. Porque ela fala, os homens abandonam, os homens doem e não sei o quê. Depois daquilo, ela voltou a se relacionar com homens. Não estou dizendo que ela passou a se relacionar com homens, não é isso que eu estou falando, mas abriu como se fosse aquela crença de que, opa, isso dói, isso faz mal. Ela começou a entender, caiu a ficha, poxa, não é bem. Eu estou projetando nesses homens o meu pai. E não tem a ver com o terapeuta vir cá e falar para ela. Essa é a parte, acho que, mais bonita das constelações. É como se esse conhecimento brotasse de dentro de você. É como se caísse aquela ficha que já estava ali. Na verdade, nem uma ficha disso, caiu um orelhão inteiro mesmo, sabe? Sabe? Um orelhão inteiro mesmo. Você não sabe o que é isso, né?
Orelhão de ficha, não sabe, né? Orelhão de ficha. Mas nossa, achei que fosse a Laura. Minha filha. Mas são coisas são histórias que a gente vai vendo e fala, cara, como isso pode ser tão impactante? Né? Como é que uma história que a pessoa está vendo ali cai tanta ficha para ela? E foi legal que essa mesma pessoa caiu a ficha de que quando ela se deu conta que, por exemplo, o meu filho, que isso faz parte dessa saga, como eu falei, meu filho agora é a evolução, né? A Nanda é a soma de Pedro e Estela. Então ela carrega nós dois ali. E quando ela caiu a ficha de que os filhos dela, que ela tanto amava, que ela tanta ama, ela só tinha, graças ao ex, que ela não conseguia nem ouvir falar o nome do ex, e esse depoimento está gravado na internet. Ela fala que o nome do ex vinha escrito assim, ó, vou dizer que o nome do cara é Roberto, era Roberto Cruz, que ela escrevia, porque para ele era uma cruz que ela carregava, aquele cara. O telefone tocava, ela até chorava, porque ela não gostava nem de ouvir a voz do cara. Que caiu a ficha para ela, cara, eu só tenho os filhos que eu tenho graças a esse homem. E como é que quando eu não respeito esse homem, eu não estou respeitando meus filhos. E ela via que os filhos ficavam tristes quando ela falava e tal, mas ela tinha um orgulho, essa questão toda. Aí diz ela que ela foi, tirou o nome, tirou o cruz, aí ficou em paz. Aí o cara ligou para ela. Isso foi muito engraçado, ela conta nesse depoimento. Aí o cara ligou para ela, foi, atendeu, sabe, toda com respeito, falando com o cara numa boa, e o cara olhou para ela, o cara parou. O que aconteceu, fulana? Ela falou assim, nada, eu tô na terapia, cara. Você participou de alguma constelação, alguma coisa assim? Fez constelação sistêmica? Ela falou assim, como é que você sabe? É porque eu fiz também, eu vi que eu estava sendo excluído. Eu falei, como? Eu falei, como assim? O cara estava lá, constelou, e a ex-esposa dele constelou também. E caiu a ficha para os dois, que eles tinham que ficar as pazes. E como é que isso acontece, universo? Como assim o cara fez uma coisa aqui e já consertou? Então isso curou minha relação com o meu parceiro? Não foi o processo dela ali que foi lá, mexeu na cabeça do cara. Essa mudança, essa cura de relacionamento sempre começa dentro da gente. Eu até falo com as pessoas, numa reconciliação, quantas pessoas vocês acham que precisam para uma reconciliação? Uma. Quem quer ficar em paz? Quer ficar em paz? Pronto, só escolhe ficar em paz. Muitas vezes a gente fica esperando, não, só vou ficar em paz quando o Silas me pedir desculpa. Quando ele vir cá e me pedir perdão, aí sim a gente pode ficar de boa. E se ele não pedir? Se ele não pedir, eu vou ficar com raivinha? Eu vou ficar carregando isso e não vou me liberar? Outra história marcante que eu vi, que eu pude testemunhar, de uma mãe, a criança, hoje ela está com 8 anos. E é muito legal ver isso. Eu não conhecia a criança, ela contou que a criança ela tinha nascido com uma doença congênita, precisava de uma doação de um rim. Ela tinha feito diálise por alguns anos, já não fazia mais, fez um tratamento muito caro, por muito tempo, mas a criança não tinha energia para brincar, não tinha nada para fazer, não conseguia fazer, o olho fundo, a barriga sempre inchada, sempre uma doença muito frágil, o nível de saúde dele, o menino não conseguia ir para a escola. E aquilo mexia muito com a cabeça dela, do marido. E eu falei assim, cara, me conta a história. O que estava acontecendo na sua gestação? E o que aconteceu com o seu marido, né, quando ele era criança? Aí ele falou que a mãe morreu quando criança e o meu pai e esse menino nunca aceitou a morte da mãe. Ele maldizia a mãe o tempo inteiro. Foi uma maldita que morreu, me abandonou, me deixou sozinha com meu pai. E não se dava conta de uma coisa. Nesse olhar ele sempre olhava para a mãe e não olhava para o pai. O pai sozinho criou 4 filhos. Isso é, o avô dessa criança criou sozinho 4 filhos. E esse avô não pôde chorar. Ele não pôde demonstrar a tristeza dele para os filhos. Ele guardou aquilo. Quando a gente colocou isso quando a gente abriu a constelação e que ela tomou consciência do nível de dor que tinha naquele homem, e a carga emocional pôde vir à tona, aquilo pôde ser liberado, a única coisa que eu disse para ela é, agora você vai lá no seu filho e vai falar, olha, você não precisa mais manifestar
a tristeza do seu avô, nem do seu pai. Agora você pode ser só você. É algo que a gente costuma falar durante o sono REM. A voz da mãe cura qualquer coisa. Vou repetir isso, pode parecer muito loucura, mas é isso, a voz da mãe cura qualquer coisa. Se a mãe fala com a criança durante a fase do sono REM, que é o momento que a criança está no estado de consciência diferente do nosso, ela não vai falar com ela como se fosse um bebezinho. Você não vai falar assim, olha meu filhinho. Não, você vai falar como se está falando com uma alma eterna, uma alma imortal ali que tem milhares de anos. E você vai contar a verdade do que está acontecendo, a verdade do que você está sentindo e liberar essa criança. Quando ela falou para a criança, olha, dói muito ver você desse jeito e eu não quero mais, você não precisa mais manifestar essa tristeza pela gente. A gente vai ficar muito mais feliz se você puder ser só uma criança. Diz ela que a criança, dormindo, a criança deu um suspiro de alívio, como ela nunca viu, e chorou. Um suspiro e chorou. Ao longo de uma semana ela viu a saúde da criança mudar completamente. E ela ficou com medo, um tempão, de levar o filho para fazer exame e tal coisa, para os médicos irem lá e nos dizer alguma coisa. E o marido dela não acreditava, tipo, o que aconteceu? E eu falava, na constelação, isso não pode acontecer assim. Recentemente eles fizeram exame. O rim do menino tapou. Passou a vida inteira. Vamos dizer, isso acontece com todo mundo, gente? Não acontece com todo mundo. Mais louco que possa ser, isso não acontece assim com todo mundo. Um dos grandes motivos de eu ter estudado o que eu estudei foi, a Estela conhece a história, uma grande amiga minha, Michele. Ela tinha câncer. Eu estudei de tudo na vida que eu podia, achei que realmente a gente ia encontrar uma solução para aquilo. E nem sempre a solução é aquilo que a gente acredita que é. Então, às vezes a gente acredita que a solução é a cura. Michele faleceu. E ela buscou todo tipo de coisa, até para a Índia foi. Então tem gente que às vezes é numa constelação, é numa conversa. Mas o que isso determina? De verdade eu não sei. Mas algo que me diz é o tempo certo, na hora certa. E realmente eu falo o estado de entrega. Porque acho que eu vejo que naquele momento, como eu falei, aquela mãe, ela não estava mais pensando, será que, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Ela não estava mais tentando entender o problema. Ela estava, cara, eu posso fazer, eu preciso fazer. Ela já tinha tomado consciência de quanto aquilo estava movendo. Por isso mesmo ela já estava pronta para poder liberar aquela história. Então as pessoas falam, então as constelações sistêmicas podem curar as coisas? Eu falo, não. As constelações sistêmicas podem transformar a vida? Não. Consciência pode. Tomar consciência pode. Então as constelações sistêmicas são uma ferramenta para tomada de consciência sobre o que realmente está acontecendo, o que é esse problema que você acha que é, o que realmente está acontecendo ali, fora dos seus julgamentos. E a partir dessa consciência você pode sim tomar uma ação, tomar uma atitude. Como eu falei, essa mãe podia ter visto, olhado a história toda e falado, é porque é muita tristeza, e não ter feito nada. Mas ela fez o que precisava ser feito naquele momento. E alcançou um resultado que para mim é algo incrível. E realmente queria que todo mundo pudesse vivenciar isso. Mas são possibilidades em que a medicina tradicional não vai apontar isso para você. A medicina tradicional não vai conseguir explicar isso. A medicina tradicional vai falar que foi, eles chamam de remissão, como é que é o nome? Qual que é o termo que eles usam? É como se fosse, curou sozinho, o corpo curou por si mesmo, sabe? Tem um termo, tem um CID para isso, sabe? A cura como se fosse a cura espontânea, sabe? Remissão espontânea é o nome. Então, porque não tem uma explicação, mas aconteceu. E está certo. Vou dizer que foram as constelações? Sei, mas acho que tudo está junto. Eu mesmo posso dizer que eu tinha um relacionamento que era extremamente conflituoso com meu pai. Muito doido mesmo com meu pai. E também com a minha mãe. Eu posso dizer, o meu sentimento com a minha mãe é... Então vamos olhar essa história. Vamos contar a história da saga, né? Eu sou filho, a minha mãe, quando criança, ela era passada por abuso sexual por parte do meu avô.
Meu avô abusava sexualmente da minha avó, da minha mãe. E abusou de outras filhas dele também. E minha mãe contava isso, tinha contado isso pra mim. E eu era o filhinho da mamãe, gente. Eu era o filhinho da mamãe. A minha mãe confessava, contava as coisas pra mim e eu achava que eu era o mais amado. Porque afinal de contas, minha mãe confia mais em mim do que nos outros. Então eu era o filhinho da mamãe. E nesse papel de filhinho da mamãe, eu olhava a minha mãe como se fosse uma vítima. E eu não conseguia ver a minha mãe como uma mulher inteira. Eu só vi uma mãe vítima. Eu era filho da vítima. Entende? E aquela história, filho de peixe, peixinho é? Filho da vítima, vitimazinha você é. Então eu me achava uma grande vítima da vida, vítima do mundo. Bem pequenininho. Eu era o filho da vítima. Até dentro dos processos que a vida vai trazendo, consegui olhar essa mulher por inteiro. Uma constelação sistêmica eu pude ver claramente a minha disposição para a vida, que era alguém que estava parado, que não conseguia fazer, não conseguia se mover, e eu olhava e a pessoa que representava a minha mãe sentada no chão, sem energia. Eu me vi completamente bem. Se a minha mãe não pode, eu também não posso. Até eu realmente conseguir olhar para a história daquela mulher, minha mãe, e dar um lugar para ela e falar: mãe, essa foi sua história. Eu realmente sou grato porque você viveu isso. Eu não precisei viver, mas essa é a sua história. Eu não preciso continuar carregando ela comigo. Agora eu posso reconhecer a tua força, a mulher que você é, e posso seguir minha vida. Isso é tão louco. Dentro das constelações a gente vê os movimentos acontecem às vezes automáticos. Eu vi aquela mulher ganhar força, porque é como se fosse: cara, você para de tentar tirar minha força, para de tentar fazer por mim o que eu posso fazer. Quando eu entreguei a minha história para ela, a história dela para ela mesma, ela teve uma força e eu me liberei por realmente viver a minha vida. E a parte mais louca que é quando você é o filhinho da mamãe, você está casado com a sua mãe. Não tem nenhuma outra mulher para entrar nesse lugar. E geralmente essas relações acontecem bem, eu posso falar assim, bem duro assim. Quase sempre o cara que é o filhinho da mamãe, ele arrumou uma outra mãe com que ele pode transar. Isso é bem tosco, parece, mas é bem isso. Alguém para cuidar dele. Mas agora eu posso transar com ela também. Por isso não se relacionam de verdade. Por isso o relacionamento fica sendo superficial. Afinal de contas, eu já tenho uma mulher. Eu já estou casado com a minha mãe. Não preciso de uma outra. A mesma coisa acontece com as filhinhas. Geralmente acontece os filhinhos da mamãe acabam casando com as filhinhas do papai. Sabe? Então ninguém está disponível para nada ali. Cada um está casado já com um, mas a gente vai brincar de alguma coisa. Mas só quando a gente pode crescer, quando eu pude deixar minha mãe com a história dela, e depois eu pude olhar o meu pai com a história dele, e deixá-lo como é, aquele homem como ele é, aí eu pude crescer. E realmente ver, poxa, é um homem e uma mulher inteiras. Então, filho de um homem e de uma mulher inteira, eu posso ser um homem inteiro agora. Agora eu posso crescer. Vou dizer que foi gostosinho? Não. Crescer nem sempre é gostosinho. Crescer às vezes tem a ver com olhar, dar cara a tapa e perceber o quanto vacilão você é. Né? Né, amor? Então, e você vai tomando consciência disso para que você realmente possa ter relacionamentos genuínos, verdadeiros. E só depois de resolver essas suas questões internas, sua com você está pronto para realmente ter um relacionamento de casal. E quando você tem um relacionamento de casal que realmente é enriquecedor, e você pode, agora que você aprendeu essa primeira fase que você aprendeu a como servir a vida de outros além de você, eu falo que aí sim você pode crescer na sua carreira. São 3 fases de crescimento que eu posso dizer que o ser humano vive. Primeiro, o desenvolvimento dele individual, que está ligado à sua saúde, essa autoestima e o relacionamento com os pais. Porque são os primeiros relacionamentos e eles moldam todos os outros. Quando esses primeiros relacionamentos estão em paz, você pode realmente crescer, dar um passo para frente para encontrar um parceiro, uma parceira,
para que você possa constituir a sua família, seja lá o que for. E a partir desse passo, você pode realmente ir lá e dar um grande passo na sua carreira, que é onde eu vivo a vida, servir a vida de outros. E muitas pessoas às vezes acham que espiritualidade e carreira são coisas separadas, mas nada é mais espiritual do que servir a vida de outros. Então, se você está na sua profissão é o primor, é o lugar onde você mais expressa a sua espiritualidade, porque está ligado totalmente ao seu propósito de vida. Um advogado está expressando a espiritualidade dele total quando ele está fazendo a advocacia. O padeiro está servindo, está fazendo espiritualidade quando ele está fazendo o pão dele. A dançarina está servindo a espiritualidade dela quando ela está dançando. Não só no templo, mas quando ela está realmente servindo a vida do outro. O serviço à vida do outro é a verdadeira espiritualidade. Não em si sentar e fazer rituais ou imaginar seres celestes e blá blá blá. Isso não em si não é uma prática. A espiritualidade ela exige prática. Às vezes é uma fantasia. Então, por que o Pedro está falando agora de carreira? Por quê? Muitas das vezes no meu relacionamento com a minha mãe e meu pai, eu não me senti reconhecido. Eu via que meus pais não aprovavam. Eu queria ser dançarino e meus pais não deixaram. Então eu queria ser dançarino e eles não aprovaram essa minha escolha. Fui rejeitado aqui, então eu vou viver meu relacionamento de casal. E o que acontece que geralmente quando eu não tive essa aprovação no relacionamento dos meus pais, eu começo a procurar ela onde? No meu parceiro. E o que acontece? Ele não me aprova, ele não me reconhece. Aí eu fico puto. Poxa, a pessoa não me reconhece, ela não me dá o meu valor. E mesmo que ela desse todo o valor, não ia ser o suficiente, porque você não está procurando o reconhecimento deles, está procurando o reconhecimento da mãe, no lugar errado. Aí você não tem o reconhecimento do seu parceiro. Aí você vai para onde? Para sua carreira, você vai para o seu trabalho. E você vai lá para o seu trabalho para buscar o quê? Profissão seria para buscar o quê, gente? Dinheiro. Profissão é para buscar dinheiro. Sustento. Troca. Preciso sustentar. Ali eu busco o que vai me trazer. A não ser que eu vivo numa sociedade de escambo. Eu não vou trazer dinheiro. Eu vou correr atrás daquilo que vai realmente trazer meu sustento. Dinheiro. Mas e quando eu estou na minha carreira e não estou procurando dinheiro, mas eu estou procurando essa aprovação? O que acontece? Geralmente acontece assim, ó, o cliente olha para mim e fala, nossa, que excelente trabalho, você é muito bom terapeuta, dá um tapinha nas minhas costas e vai embora. Tá pago. Por que tem um monte de gente, artista, um monte de coisa que o cara está tentando fazer e não ganha dinheiro? Porque ele está tentando procurar aprovação. Sabe que fazer uma comida muito boa, ser um professor muito bom e ter as pessoas gostarem de mim, blá 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 blá. Você não foi lá para buscar dinheiro. Você ainda está tentando suprir uma carência que veio lá de trás no seu sistema. Então, eu para mim prosperar isso lá na minha carreira, eu tenho que olhar meu relacionamento de casal. E antes dele, é o meu relacionamento com meus pais. Então pode dizer, o primeiro relacionamento de todos que a gente precisa olhar, papai e mamãe. E geralmente é igual dominó, sabe? Você mexe na primeira fileira, cai tudo. Nesse caso não, você resolve a primeira fileira, vai resolver todo o restante. Porque é da onde começou essa primeira impressão. Quando eu resolvo meu relacionamento com meu pai e com minha mãe, todo o restante começa a se acertar para que eu possa realmente ter esse crescimento na vida, aí ter prosperidade, ter mais saúde, isso tudo começa ali. Então as constelações, vamos lá. Então as constelações servem para quê? Servem para um monte de coisa. Como eu trouxe aqui, a gente vai olhar a saúde, olha o judiciário, olha a prosperidade. Uma história que eu posso dizer que é uma história, eu posso contar essa história. Um empresário bem grande aqui de Santos, um empresário, bem, pelo menos já foi bem grande. O cara teve várias lojas de automóveis importados, tinha pelo menos mais 7 lojas aqui. E esse cara, ele procurou ajuda, ele veio para as constelações que ele queria saber, ele veio para o que está acontecendo na minha empresa. Que é engraçado, tem gente que vem para a constelação achando que a gente é cartomante, isso é muito importante deixar isso claro. Ver quem está me roubando, olha aí, vendo, sabe? Tem gente que acha que é cartomante. Constelação não é cartomante,
tá? Nem é para essas coisas, tá? Mas ele veio para saber que ele queria saber o que está acontecendo na minha empresa, por que ela não está prosperando. Depois as histórias foram aparecer, mas dentro daquilo ali ele mostrou o relacionamento atual que ele tinha, a pessoa com quem ele tinha um relacionamento atual, não vinha bem, isso ficou claro dentro das constelações, porque a empresa faz parte do nosso sistema, como eu falei. E geralmente ela se comporta como se fosse um filho. Tá? É tão louco. A empresa ela tem uma energia que ela se comporta muitas vezes como um filho, mas ela carrega energia bem forte da energia da mãe, porque a mãe é sustento, né? E veio muito claro a energia, o representante da empresa estava totalmente ligado a uma pessoa que estava morta, alguém que estava morto, que até então ninguém tinha falado nada sobre alguém morto. E até que eles trouxeram, veio à luz, né? A esposa dele que estava lá falou que ela tinha feito um aborto dele há muitos anos atrás e nem tinha contado para ele que ela não queria ter aquele filho, não queria ter aquele filho com ele naquela hora. Então ela fez um aborto e aquela é como se a empresa estivesse tentando mostrar para ele, olha, tem algo que morreu, por isso não vai ter sucesso. E parece que aconteceu quase que simultâneo. Ela fez o aborto, as empresas foram fechando. Ele estava com uma última empresa, com a última loja, cheia de dívida, um monte de coisa. E a partir daquele momento que eles reconheceram aquela criança existiu, que ela passou a ter um lugar, já tem mais ou menos, já tem uns 6 meses. Então, a empresa dele que parecia que ia fechar, mudou, está crescendo. Eu vi esses dias, eles estavam até nos Estados Unidos, os caras estavam sem dinheiro para pegar ônibus, sabe? Então, tipo, o que acontece com isso? Paz na alma. Acho que a coisa principal que traz as constelações é um espaço para que você possa realmente trazer paz. E até um livro do Bert que fala, né? A paz começa na alma, né? Paz para essa questão que elas incômodas, aqueles, às vezes... Há segredos que tem que permanecer segredo, mas tem alguns segredos nossos que eles estão nos detonando, tá fazendo mal para você. E não tem a ver com você abrir, mas tem a ver com você reconhecer quanto dessa nossa sombra realmente está afetando as nossas relações, a nossa vida. Então, o que as constelações podem fazer por você, de verdade? Eu posso dizer que as constelações podem fazer qualquer coisa. A gente pode constelar qualquer história aqui, até medicamento. Se o medicamento vai funcionar no seu organismo ou não. Mas realmente isso é algo forte para você? É uma questão fundamental para você? Então, as constelações para mim, como eu falei, é uma ferramenta de tomada de consciência. E com consciência a gente pode fazer escolhas, tomar decisões muito mais acertadas. E toda decisão sempre passa pelas emoções. Então, isso tem a ver com você realmente conseguir identificar o que você realmente está sentindo e abrir espaço para que você possa viver ainda mais. Tudo bem até aqui? Fez algum sentido o que eu falei para vocês? Eu só fiquei aqui alucinando e viajando demais, porque às vezes eu entro nessa. Fez algum sentido para você? Para você fez sentido? Fez, né? Vou dar um depoimento, já que é uma roda de conversa, só para finalizar. O Pedro, quando ele veio com essa conversa de constelação, tu pode constelar, eu grávida, queria nem saber de constelação, e ele alucinando, porque ele contou só um pouquinho, né? Eu falei, meu, o que esse cara tá falando? Eu não consegui entender o Léo Concrel, sabe? E quando eu participei da primeira constelação conduzida por ele, porque é diferente, né, gente? Cada pessoa, cada terapeuta tem uma energia e conduz de um jeito diferente. Eu falei, Pedro é muito melhor do que novela e séries. Porque você vê na vida real os julgamentos sem... você não faz ideia do que aquela pessoa pode trazer. E ali numa constelação fica tudo assim, a flor da pele, você sem precisar dizer uma palavra, você entende exatamente qual foi todo aquele processo, qual é o caminho que tem que ser feito. Então, eu recomendo que vocês experimentem participar pelo menos uma vez, para vocês sentirem o que é. Eu costumo falar sobre constelação, assistir, ver um vídeo,
É muito legal, mas quando tu tá na constelação, a energia é um negócio tão... Oi? É 1% só, pra você saber. A energia é uma coisa incrível, principalmente a parte quando eu falo, a primeira vez que eu falava da constelação, eu olhei e disse, isso é um teatrinho muito doido aí, né? Os caras estão... os caras estão ensinando. É muito bom, né? Os caras estão ensinando uma coisa aí alguém falou, me colocou para ser representante. Quando eu entrei, eu comecei a tremer, comecei a falar, peraí, mas eu tô consciente, eu não tô doidão, não vem nenhum espírito, não baixou nada em mim e essas coisas estão acontecendo. Por que eu tô chorando, meu Deus? Sabe? E você começa a tomar consciência, cara, nós realmente não tem essa parte de espírito, é um negócio muito diferente do que a gente tem na cabeça, sabe? Como eu falo, eu posso colocar um representante meu aqui na minha frente e tem outro cara que assume o meu comportamento na minha frente. Eu falo, como assim isso? E aí depois você consegue entender por que às vezes você faz coisas que tipo, meu, eu não faria isso. Por que eu fiz isso naquele lugar? Por que eu assumi esse posicionamento e não era eu? E aí você entende que realmente às vezes a gente é tomado e toma certas atitudes e compra certas coisas e fala certas coisas que na verdade nem era você, entre aspas, né? Estava conduzido pela energia ali do campo. Gente, dúvidas, por favor, dúvidas. Eu tenho certeza que a cara de vocês está cheia de dúvidas. Vocês estão assim, rapaz, acho que talvez, tipo, não sei nem para o que eu pergunto. Dúvida número 1, né? Nem sei o que eu pergunto. Como eu lembro um pouco que eu participei, quando faz uma constelação, você não vai, você quer saber algo da sua família. Você não precisa necessariamente de alguém da família, e parece que também não pode contar durante um período para a pessoa próxima que foi feito aquilo. Olha, essa parte de não poder contar com a pessoa próxima, eu nunca ouvi falar disso. Mas a questão de ter família ou algo assim, cara, tem algumas coisas que são muito legais que você trouxe. Há questões familiares que às vezes as pessoas não se sentem à vontade para tratar. Sabe? Eu vejo muito questão disso, por exemplo, relacionamento quando traz uma mãe que quer um tratamento para um filho. Geralmente é assim, trata o meu filho aí que ele tem um problema. Só que o filho está manifestando algo dessa mãe, desse pai. Sabe? Aí na hora que vai colocar a questão do pai, a mãe, aí o filho fica assim, não estou muito à vontade porque minha mãe está aqui. E as coisas às vezes parecem que não andam. Mesmo, porque ele fecha. Não tem essa disponibilidade. Aí você tira aquela mãe e fala, opa, beleza, agora eu posso. Aí o negócio anda. Então, há alguns momentos, eu vou dizer, tem uma regra para isso, cara, que é certo, às vezes, justamente por estar o pai e a mãe, e aí que a coisa acontece mesmo de verdade, sabe? Então, cada caso é muito único, sabe? Mas eu tenho para mim que é óbvio que a participação, principalmente a participação voluntária da família, faz toda a diferença. Não leve alguém, se vocês pensam assim, não leve alguém que não quer constelar para constelar, pessoas. Não leve alguém que não quer constelar para constelar. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas não leve alguém que não quer constelar para constelar. Que você vai, mesmo que seja sua filha, mesmo que você não quer, não leva, porque geralmente vem aquele sentimento de frustração. Sabe? Eu fui lá, vi um teatrinho e blá blá blá, nem era. Sabe? Às vezes é comum a pessoa abrir um negócio lá, para mim nem era o que eu tinha perguntado. Eu falei, né? Sabe? Que na cabeça da pessoa, tipo, não é, porque o que apareceu ali não era o bem que eu queria ver. Sabe por que isso? Porque vem a verdade. Né? E aquilo, se é para ver a verdade, vai quando você quer. Sabe? Tipo, eu vou lá fazer constelação porque alguém falou. Não, quando você sentir, poxa, eu quero fazer constelação, vai lá e faz. Quando você sentir, é mesmo momento de ir lá e fazer. E abrir constelação para alguém. Então, por exemplo, você vê que é que a minha mãe está doente, eu queria abrir uma constelação para minha mãe. Então, esse é o tipo de coisa que não tem força. Não funciona, não é questão que não funciona, mas como eu falei, uma ferramenta de tomada de consciência. Você saber o que sua mãe tem que fazer, muda o quê? Nada. Entende? Não tem nada você saber o que sua mãe tem que fazer. E pior ainda, você chegar lá e falar, mãe, agora você tem que fazer isso e blá 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 blá. Ela vai olhar para assim, desce daí, vai lá para baixo, eu sou a grande nessa história, você não sabe de nada. Aí você fica mais puta ainda com sua mãe.
Ela não faz nada, eu falo para ela fazer, ela nunca quer nada. Vocês já ouviram essa história? Filho sabe muito. Esse é o filho tentando ser a mãe da mãe. Não é uma bagunça isso. Ajudou? Explicou ou não? Sim. Eu acho que deixou mais confuso. Você já leu sobre constelação mais o uso de animais que nem tem em São Paulo? Sim, na verdade a primeira entrevista que eu dei para uma rádio foi sobre constelação para animais. Tá? E tá legal, então mais uma história para contar. E essa é uma história que eu contei nessa entrevista. Quanto tempo tem? Não tem, mas já passou 15 minutos. Nossa, gente. Então encerramos. Brincadeira. Vou contar essa história, gente. Encerra. Ninguém falou que acabou, né? Estamos aqui. Então, esse era um casal que eles já tinham adotado 3 animais, 3 cães, e os 3 cães morriam de câncer. Adotava o cachorro, morria de câncer. Adotou um outro, adotou o terceiro e ele já não aguentava mais. Que tipo, eles tiravam foto dos cachorros, aí tinha tipo um mausoléu já, sabe? Na casa, as fotos dos cachorrinhos lá mortos. E poxa, eu quero saber o que está acontecendo, por que os cachorros, por que os cães morrem, né? E foi lá quando abriram a constelação deles. Mas foi outra história como essa, que nesse caso o homem tinha feito um aborto no início da vida adulta dele, nunca tinha falado nada, que ficou aquela história lá parada, e ele contou, e nessa hora veio, cara, tipo, sabe, os cães estão olhando para alguém que está morto. E nessa, como eu falei, esse conhecimento vem assim, na hora o cara falou, cara, eu fiz um aborto. E quando aquela criança teve um lugar de ser reconhecida, esse cara olha, cara, você é minha filha, né, dá um nome para aquela criança, os cães pararam de morrer. E tinha uma coisa que eles não tinham falado também. Esse casal estava tentando engravidar há anos. E esse negócio de adotar o cachorro era justamente uma forma, tipo, a gente não consegue engravidar. Porque acreditava-se que ele era infértil, que ele não podia engravidar. Depois disso, eles engravidaram. Então, e aí? O que aconteceu? Porque é mais ou menos, cara, ó, eu matei um filho meu, não posso ter um filho. Não tenho direito de ter um outro filho. Então aquilo ficou tipo na alma do cara, e o cara manifestando aquilo. Quando teve um lugar bem, agora eu tenho uma filha, desse lugar ele se sentiu livre para ter outro filho. Teve um filho e nunca mais um cachorro morreu de câncer. Isso são coisas que eu falo, mas aí o que esses animais estavam mostrando? Do mesmo jeito que as crianças, os animais estão mostrando, estão denunciando pra gente, olha, tem algo aí na alma de vocês que vocês não estão prestando atenção. Tem algo aí que você está tentando excluir de vocês e precisa ter um lugar para que vocês possam viver. E os animais e as crianças se sacrificam pelos pais. Se sacrificam. Se for o caso, ele morre por você. Acho que essa é a grande questão que acaba virando quando a gente olha as constelações, que você percebe, vamos dizer assim, a dor que você está gerando no outro por não fazer o que tem que ser feito. Sabe? Quando você assume a sua responsabilidade sobre o que você tem que fazer, é como se você liberasse os outros para viver a vida. Mais ou menos, cara, se eu não fizer a coisa, digamos que fosse para dar essa palestra aqui, eu não venho, alguém vai ter que sumir. Alguém vai ter que ir lá e fazer para falar qualquer coisa para a pessoa. É mais ou menos isso. Enquanto eu não faço, se eu não faço o que eu tenho que fazer, eu acabo dando trabalho para os outros. Então vamos parar de deixar trabalho para os outros, vamos fazer o nosso. Chega, né? Beleza? Olha, confirmou aí. Então eu sou Pedro Gabriel, né, terapeuta, tenho o perfil lá no Instagram, tem nas redes sociais, você pode procurar lá também, Pedro Gabriel Terapeuta. Mas eu sou um especialista no tratamento e na superação da ansiedade e de traumas, tá? Eu não sou só um constelador sistêmico, eu sou um constelador sistêmico, sou um terapeuta bioflow, Theta Healer, facilitador internacional das barras de Access, mentiroso e um monte de e um monte de outras coisas, mas nada disso me define. Nada dessas formações me define. Eu sou só um outro cara diante de outras pessoas também que quer trocar um pouquinho do que sabe
Porque é isso que realmente pode ajudar. Quando a gente se coloca como igual, aí pode, né? Sou formado. Esse foi o pior erro que eu já cometi na minha vida. Tá, beleza? Então é isso. Beijo na alma de vocês. Uma honra poder falar com vocês. Daqui a pouquinho, quem ficar, às 12h30, vai ter uma aula lá nos fundículos